Olá, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Meus amores, querem ajudar esse canal? Se inscrevam nesse canal, deixa seu like, façam algum comentário. Quer ajudar ainda mais? Chave Pix fixada aqui embaixo para que vocês possam fazer qualquer contribuição. E o WhatsApp de vendas para que vocês possam comprar plantas e produtos dos Mundo Orquídeas. Amores, quando eu peço para deixar o like, é importante para o canal. E quando eu peço para deixar um comentário, também é importante. Mesmo que eu deixe só um coraçãozinho, às vezes eu respondo, tá? Porque isso favorece o engajamento do vídeo. E outra coisa, quem puder compartilhar os vídeos nas redes sociais, eu agradeço também. Existe um vídeo meu aqui mais antigo falando sobre orquídeas de raízes finas, que envolve o gênero Miltonia, Brácia, Rodriguesia, Ionops. Existem muitas orquídeas de raízes finas. E quando as orquídeas têm raízes finas, vocês devem ter cuidado com o excesso de água. Porque por serem mais finas, o apodrecimento delas é mais rápido. Então, por isso que quando eu falo de orquidários que pegam chuva, porque só tem sombrite em cima, é muito importante a drenagem dos seus vasos, ou adaptar o plantio de certas plantas em tocos de madeira, para que elas não sofram no período de chuva em excesso, ok? E aqui nós temos uma Miltonia moreliana, plantada no vasinho de plástico com esfagno. Esse tipo de cultivo ele é favorável caso você tenha uma estufa que seja coberta com lona plástica, leitosa, leitosa, difusora, que ela filtra o sol e assim também impede que a chuva chegue a molhar suas plantas, certo? E aí, no caso, você controla as regas com a aspersão, né? Irrigação automática, ou você molha com a mangueira, que é como que eu faço aqui, tá bom? E caso você cultive dessa maneira, em vaso com esfagno, isso é muito positivo, porque você molha, e só daqui uma semana você vai molhar de novo. Então as suas regas automaticamente elas diminuem, porque o esfagno demora a secar. Mas de forma alguma podem pegar chuva, pelo fato de o esfagno demorar a secar e apodrecer as plantas, tá? Sua estufa é aberta, comprou a Miltonia, tira do vasinho. Eu geralmente coloco de molho numa vasilha com água para tirar o excesso do esfagno. Aí o que eu faço? Eu posso plantar essa mesma planta com esse um pouquinho de esfagno, só que com substrato, nos vasos vazados, cachepô, ou posso amarrar numa placa de madeira para que essa planta se desenvolva melhor sem grande estresse devido ao excesso de água. Mas o que você tem que entender é que essas plantas elas também são exigentes com relação à umidade do ar. O que isso quer dizer? As plantas geralmente demoram um pouco mais a secar quando a umidade é mais alta, favorecendo um período que a planta tenha tempo de sugar através das raízes água e nutrientes através das regas, que automaticamente, né, às vezes você coloca um adubo líquido, um adubo solúvel ou um adubo na base da planta. Esse vídeo é para vocês entenderem que é o seguinte, muitas orquídeas produzem pseudobulbos, né? Como essa Miltonia produz pseudobulbos, Cattleyas produz pseudobulbos, e outras orquídeas não produzem pseudobulbos. O seu pseudobulbo seria o seu caule, né, com suas folhas, etc., como é o caso dos epidendros e dendróbios. Só que existem dendróbios que os seus próprios caules são pseudobulbos volumosos, onde dá para reter água e nutrientes ali. Existem orquídeas como a Locártia, né, lunífera, que não possui pseudobulbo. É um caule com folhas intercaladas, e essa planta é uma planta de umidade. Ela não tem pseudobulbo para reservar água, né? Então, se ela sofrer muito com a falta de regas ou uma estiagem muito longa, é uma planta que provavelmente vai morrer com facilidade e ela vai sacrificando seus caules antigos para se manter viva. Nesse caso aqui, a minha ela está num ambiente adequado porque está uma toceira. Se ela estivesse num ambiente inadequado, ela teria mais partes secas e mortas, porque ela estaria se sacrificando para continuar viva. Aqui ela tem 3 folhinhas, 4 folhinhas mortas, né? Porque ela manda energia para a planta, e tem várias folhinhas vivas e floração. Mas também é natural a planta descartar
pseudobulbos, folhas antigos, ok? O importante é a frente da planta estar saudável e florindo para você ter certeza que ela está bem no seu cultivo. Existe o contraditório, que é o caso das braçávolas. As braçávolas, elas não produzem pseudobulbos. A sua própria folha, que é tenra, segura água e nutrientes lá, né? Como é o caso, vou mostrar esse híbridozinho aqui que eu fiz, né? Que é a braçávola nodosa com ceboleta. Olha só, a braçávola Helena de Vasconcelos. Veja bem como a planta, ela segura todas as propriedades nutricionais e a umidade dentro das suas folhas. E braçávola, assim como o gênero Encíclia, a maioria das espécies são resistentes à falta de água. São plantas adaptadas à estiagem. Na sua própria natureza, elas conseguem sobreviver por um bom período sem chuvas, vivendo apenas com a umidade do ar e com as reservas nas suas folhas, nos seus caules e folhas. Então é importante você saber disso. A braçávola não tem pseudobulbo. A braçávola não tem pseudobulbo. Beleza, mas ela é resistente. E já tem orquídeas que têm vegetais sem pseudobulbo que não são resistentes. Então é importante você conhecer a planta que você adquiriu para esse tipo de cultivo. Encíclia é um detalhe à parte também. O gênero Encíclia, as plantas, deixa eu ver se eu acho alguma aqui pertinho para mostrar para vocês. O gênero Encíclia, elas produzem pseudobulbos, né? As espécies do gênero Encíclia, e, no entanto, também são plantas adaptadas a longos períodos de estiagem e também, assim como as braçávolas, gostam de mais luminosidade e menos regas, entre aspas, ou seja, não exagerar nas regas. Eu não tenho Encíclia pronta aqui, mas eu tenho um híbrido de Cattleya máxima com Encíclia, que a planta já assume o aspecto, né, de Encíclia nesse híbrido primário de Cattleya máxima, né, com Encíclia tampensis, que é um híbrido primário. E é tão importante entender a estrutura da planta e também a sua função no meio ambiente, né? Porque onde que ela vive, se ela sobrevive em mata úmida, em local mais arejado, em local intermediário, é muito importante, sem contar com a altitude ainda que conta. Aqui nós temos o exemplo do Phalaenopsis. Aqui, gente, para mim, Phalaenopsis é muito difícil cultivar, exatamente por causa do excesso de umidade, tá? Porque Phalaenopsis geralmente gosta de local mais quente e arejado. Só que é uma planta exigente com relação à umidade, porque os Phalaenopsis não produzem pseudobulbos. Toda a energia dela está direcionada nas folhas. Então é importante que vocês entendam, né, que Phalaenopsis precisa de mais umidade. É uma planta que deve se tomar um certo cuidado. Aqui mais em ciclo para vocês, perdão. Braçávola singapura, que é nodosa com martiana. Olha só que interessante essa planta, as folhas carnosas, que é típico das braçávolas. E, gente, não tem jeito, tem que saber como que a planta deseja ser tratada, tá? Mas o mais importante de tudo, gente, é a luminosidade adequada, as regas adequadas para que a planta cresça e se desenvolva bem, tá? E aí, voltando a falar sobre Miltonia, geralmente são plantas de altitude, então automaticamente elas são exigentes com relação à umidade do ar. Mas isso não quer dizer que você tem que sambar água na cara dela, vocês têm que tomar cuidado para não exagerar nas regas, certo? Porque se ela ficar muito tempo encharcada, aqui a planta acaba apodrecendo e morrendo. Um detalhe interessante também é o arejamento. Por exemplo, a minha estufa, ela foi montada no local aberto, certo? Tem uns pés de laranja e mexerica ali quase não tem nenhum tipo de arborização. Ali tem um barracão onde fica meus vasos, substrato, etc. Então, não tem quase nada cortando a ventilação. A ventilação é muito importante para que exista um arejamento. Muita gente fica com medo do vento e tal. Se tiver o sombrite, como se fosse as paredes da sua estufa, do seu orquidário, o vento, ele, de certa forma, ele vai ser quebrado. Então, ele vai entrar suavemente, tá? E esse vento circulando,
ele vai ajudar na respiração das orquídeas, no sentido que se tiver estagnado com umidade, se tiver muito encharcado, esse mesmo vento, não só o calor, tá? Esse vento ele vai ajudar na secagem das plantas, tá? E isso favorece a respiração, no sentido delas não ficarem sufocadas, tá bom? Então, fica a dica aí para vocês. Eu queria mostrar mais um Phalaenopsis. Deixa eu ver se eu consigo pegar para vocês. Esse Phalaenopsis pulcra, eu acabei de fazer um cruzamento com ele, até marquei aqui a florzinha, eu cruzei ele com o Phalaenopsis sabá, que é um Phalaenopsis branco, Phalaenopsis amabilis sabá, é o nome clonal, tá? Que é um Phalaenopsis branco que parece esses Phalaenopsis de floricultura normais, mas é uma espécie, então é um híbrido primário entre duas espécies. Eu espero que a polinização pegue, porque eu adoro híbridos primários. Vocês observam aqui que ele está amarrado aqui e com a bucha de esfagno para manter a umidade. Isso daqui, gente, é cocô de passarinho, tá? Então, está muito bem enraizado, todo enraizado. E esse Phalaenopsis, ele é interessante que ele forma torceiras através de ramificação. Depois que as flores caem, né? No caso aqui vai ser, espero que a cápsula pegue, ela gera cakes ao redor da própria planta, formando um emaranhado de novos indivíduos, e é maravilhoso o Phalaenopsis pulcra. E os Phalaenopsis é esse detalhe que eu falei para vocês, não tem pseudobulbo, e também, além de não ter pseudobulbo para ter reservas de água, eles precisam de mais umidade atmosférica, porque são plantas que precisam de reservas, né? Aqui nós temos uma estenópia, que eu fiz bastante híbridos de estenópia, e chegou para mim as mudinhas e eu plantei para fazer pequenos vasos. E as estenópias também são plantas de altitude, são plantas que precisam de mais umidade. E, gente, no início, assim, quando é bebê, você pode plantar em vasinho, tá? Fechado. Agora, no próximo plantio, eu já vou plantar em vaso vazado ou plantar em cachepô para que as flores saiam por baixo. Eu plantei em dezembro do ano passado, né? Não, 2023. Então fez um ano que está aqui, né? Insignis cumbuararemensis. E agora, nesse próximo plantio, eu já vou plantar no vaso vazado ou simplesmente plantar no cachepô para que as hastes florais saiam por baixo. E é um exemplo de planta de altitude, de Mata Atlântica, precisa de umidade e precisa também de arejamento, tá? Porque ela costuma manchar e apodrecer com facilidade. Meus amores, esse é um exemplo de planta exigente com relação à umidade. Existem muitas orquídeas que são de matas mais fechadas, mais sombreadas. Existem muitas orquídeas que crescem na parte mais sombreada, mais protegida das matas, né? Especialmente Mata Atlântica. E aqui, esse Epidendrum latilabre é um exemplo disso. É uma planta que o seu próprio vegetal e a cor das suas flores indicam esse tipo de desenvolvimento, tá? Então, é uma planta que eu tive muita dificuldade de cultivar quando eu morava em locais mais quentes. Aqui em Venda Nova, como o clima é mais agradável e o inverno é mais frio, eu estou conseguindo cultivar essa planta. Estou tentando até fazer híbridos com ela, porque eu acho fantástico esse modo vegetativo, né? E essas flores verdes com esse labelo que parece um papel de seda, né? A coisa mais maravilhosa. Então é muito importante você pesquisar, não comprar qualquer orquídea que você acha que você deva ter na sua coleção. Você tem que adquirir plantas que vão ao encontro da sua possibilidade de cultivo. Fica a dica. Maravilhosa Cattleya marina Camargo Gazi, híbrido de Cattleya yuki com Sophronitis breve pendeculata amarela. Essa variação orlata está disponível por R$ 150, já com frete incluso, para colecionador. Só chamar no WhatsApp. Meus amores, muitas pessoas têm uma ilusão que apenas plantas relacionadas ao gênero Vanda, as Vandáceas e os gêneros que têm afinidade, produzem raízes longas. E eu já mostrei muitas vezes isso, mas olha só essa Cattleya mitostoglossa, o tamanho da raiz. Então,
As orquídeas têm esse poder de adaptação. Essa Cattleya metistoglossa, ela foi plantada primeiro num toquinho de café, há uns anos atrás. Logo depois eu acoplei num vaso. E para empendurar, eu coloquei nesse vasinho vazado. Mas, gente, olha isso daqui. O ideal é que eu replante essa planta, que eu vou fazer isso agora. E com um novo substrato que essa planta vai receber, uma nova nutrição, esses pseudobulbos, eles vão ficar maiores. A planta na natureza acontece da mesma maneira. Quando a semente da orquídea cai em um local menos propício, mais hóspede, né? A planta ela fica mais atarracada, mais compacta para sobreviver. E aqui também, por falta de nutrição, a planta também acaba se adaptando. Como isso é uma Cattleya metistoglossa, já era, especialmente com essa espata, era para ela estar com pseudobulbos maiores. Por falta de nutrição e por algum tipo de sofrimento que a planta passa na natureza, é comum a gente achar plantas atarracadas, pequenas, mais baixas, mais rígidas, né? Especialmente para se proteger aquele ambiente que ela se encontra. E no cultivo particular, quando você não proporciona um transplante na hora certa, que é o caso dessa planta, uma modificação de ambiente, a planta também pode apresentar características que permitem que ela se desenvolva, certo? Mas o ideal é não deixar a planta passar por esse tipo de sofrimento. E agora nós vamos replantá-la. Meus amores, nas minhas dicas de cultivo, eu sempre estou dando opções de vaso. No último vaso que foi mostrado nos meus vídeos passados, eu mostrei a cuia, né? Que existem vários tamanhos de cuia, que é interessante usar. Só que para esse tipo de orquídea, que tem esse crescimento mais alongado, como é o caso desses dendróbios secundo, variedade alba, que acabaram de chegar, e como epidendros, outros dendróbios também, dendróbios formosos, dendróbios anosmo, e dendróbios que o smile, que fica com o vegetal mais alongado, mais ereto, eu indico usar vaso de sebídio, tá? Eu já lavei com sabão, com detergente líquido e água sanitária. Agora, a parte mais importante antes do plantio é fazer esses furos embaixo para ajudar na drenagem, certo? Então, faz uns furinhos. Se você quiser fazer furos a mais para melhorar a oxigenação das raízes das suas orquídeas, né? Para que não fiquem muito abafadas, estagnadas, pode fazer quantos furinhos você quiser, ok? Aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar... Você pode colocar brita grossa no fundo, mas como eu não tenho no momento, eu vou usar substrato mais grosso. Um potinho desse, que já dá uma base, para que eu possa colocar a muda e ela fique numa altura bacana. Agora eu venho novamente com mais substrato grosso e completo aqui das laterais. E vou finalizar com o substrato mais fino, que tem brita, que é o mesmo substrato, porém moído e com brita. Dou uma sacudida bem de leve aqui, venho com a faquinha bem no cantinho, aperto, para que o substrato ele possa se acomodar melhor. Certo? Olha só como ficou bacana. E agora eu vou colocar minha mistura de adubo. Uma colher de sopa bem cheio. Toda vez que eu faço o replante das minhas plantas, ou chegam plantas novas, como esse caso aqui, e eu tenho que plantar, eu coloco a mistura de adubo e imediatamente lá na estufa eu já molho para que a água leve essas partículas do adubo para baixo e também acomode melhor a planta e ela possa se desenvolver melhor. Em breve estarei mostrando essas maravilhas floridas para vocês.